Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui trazendo para vocês aí mais uma análise ao vivo de um trade que nos posicionamos nos últimos dias. Já estamos aqui nessa posição com mais ou menos aí 25%, 20% de lucro desde a nossa entrada. Formulamos um setup aqui para buscarmos aí mais ou menos 50% nesse trade, já estamos nos encaminhando para isso. Então agora vamos entender aqui ao vivo como foi o racional técnico que fundamentou entrarmos juntos aí nesse trade. Você que recebe nossas notificações lucrativas aí já está posicionado junto com a gente. Então vamos lá, partindo aqui do gráfico mensal para a gente poder contextualizar o preço sempre de uma forma macro correta, para quando a gente chegar no micro a gente já está completamente contextualizado e acabar não se confundindo nas maiores probabilidades de qual é o próximo passo do preço. Aqui a gente não faz previsão, aqui a gente analisa o contexto e identifica qual que é a probabilidade do próximo passo, claro, diante do contexto em que o preço se encontra. Então vamos lá, vamos seguir aqui a lógica das tendências em modo factual para a gente conseguir entender aqui juntos qual que é o próximo passo mais provável para esse preço, e aí com isso você vai entender toda a lógica racional por trás de todos os nossos trades, se você acompanha os nossos vídeos, se você recebe nossas notificações lucrativas. Então vamos lá, vamos sem enrolação partir aqui direto para a análise de seller aqui do gráfico mensal. De fora para dentro, vemos que estamos numa tendência de alta que nesse momento está retornando em busca do seu fundo ascendente contra o fundo anterior. Mais provável fundo ascendente pela distância que tomamos. Então, é muito mais provável que os ursos tenham força suficiente para um fundo ascendente. Essa é a maior probabilidade, se você entende a lógica das tendências. Então, isso chama atenção para nós darmos um zoom a partir daqui para o gráfico semanal, para a gente entender o que está acontecendo aqui nesses últimos dois candles, agora o último candle trabalhando dentro de um inside bars. A gente precisa dar um zoom aqui dentro para entender melhor o que pode estar acontecendo, porque a partir desse momento os ursos podem estar demonstrando claros sinais de fragilidade que tornam o ambiente suscetível a touros. Um indício disso, já a partir aqui do gráfico mensal, é o padrão de volume. Quando o preço vai seguindo em direção para baixo, cada vez menor é o interesse do mercado em negociar esse ativo. E podemos estar chegando no fim da linha para essa pernada de baixa, essa correção de baixa em busca de um fundo ascendente para os ursos. Então, vamos dar um zoom para o gráfico semanal. No gráfico semanal, essa pernada de baixa vai ser uma tendência de baixa em que a sua estrutura pode estar demonstrando claros sinais de fragilidade. Então, é a partir daí que vamos buscar esses sinais de fragilidade. Então, vejamos, aqui temos a tendência de baixa, como vínhamos mencionando, e aí, progressivamente, a gente precisa buscar por fundos sendo rompidos sem continuação, ou tentativas de continuidade sem sucesso, que é o que nós identificamos aqui nesse último fundo, formando um fundo ascendente nesse momento. Então, as duas maiores probabilidades para esse preço agora é a primeira, a partir desse fundo ascendente formado contra o fundo anterior aqui nessa região, a gente pode estar claramente invertendo a tendência com o rompimento desse topo. Com isso, vamos em busca dos nossos alvos aí. Estamos buscando mais ou menos algo em torno de 50% de lucro. Após esse rompimento, o nosso próximo passo para o preço é vencer essa região de resistência estabelecida pelas EMAs. E aqui, a segunda maior probabilidade nesse caso é a partir daqui a gente iniciar uma lateralização aqui no preço com um padrão de equilíbrio. Porém, seguindo essa lógica, precisamos agora dar um zoom no gráfico diário para obter mais informações desses movimentos, mas já é claro os sinais de fragilidade dos ursos em continuar esse movimento para baixo. Então vamos lá para o gráfico diário em busca de maiores informações. Veja que aqui no gráfico diário conseguimos identificar movimentos micros que vão desencadeando, vão se repetindo de uma forma encadeada em movimentos macros. Então, tudo inicia nos gráficos menores e vai contagiando os gráficos maiores. Então, veja, mesmos movimentos, rompimentos de fundo sem continuação,
Daí, isso demonstra uma clara fragilidade dos ursos, também dentro do contexto macro, isso torna o ambiente aqui suscetível para um ataque de touros, que foi o que vimos aqui, rompendo o fundo anterior, buscando força num fundo ascendente, invertendo a tendência no diário, aquele famoso ombro, cabeça, ombro invertido, que inverte as tendências. Agora, com a tendência invertida no gráfico diário, já temos uma base de preço no gráfico semanal, que pode ser o suficiente para daqui para cima, claramente, irmos buscar o rompimento desse topo anterior do gráfico semanal. Veja que o padrão de volume fala muito aqui nesse caso. O volume chamando mais atenção do mercado em negociar em movimentos de impulso de alta do que em movimentos de correção. Aqui, mais uma vez, claramente, no movimento de impulso de alta, o mercado claramente mais interessado em negociar esse ativo. Então, todo o cenário favorável aqui para a gente ter continuação desse movimento, rompendo o topo anterior do gráfico diário e nos levando em busca dos nossos alvos de venda com lucro aí, com, claro, um objetivo máximo nosso que estamos aqui posicionados para ter é algo em torno de 50%, mas já estamos aqui alcançando algo em torno de 20%. Então, se você se posicionou junto com a gente, depois que recebeu essa notificação lucrativa no seu telefone, você está aí feliz da vida e com grandes possibilidades para colocar mais de 50% ou algo em torno disso aí no seu bolso com essa sua posição. E se você quer conhecer as notificações lucrativas, você a partir daí vai receber os trades que nós fazemos aqui em tempo real com o nosso preço de entrada, a nossa posição de stop loss e os nossos alvos de venda com lucro e muito mais do que isso também. Então, conheça as notificações lucrativas, os links vão estar sempre embaixo aqui do vídeo. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Mais uma análise ao vivo para vocês. Valeu!